notei que tem um dos problemas que eu mais encontro. Gente, não vou conseguir transmitir no YouTube. Ele começou no YouTube? Só um minuto, galera. Começou. Agora estamos nas duas plataformas. Então vamos lá. Eu tô conversar com você, é hora de conversar com você, porque eu tô nas duas plataformas. Então, o papo aqui é religiosidade e autoconhecimento. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Inclusive, 2022 será o ano onde eu mais vou falar sobre esse assunto. Religiosidade e autoconhecimento. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver? Tudo. Tem tudo a ver. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta sistêmica, tá? Sou uma analista corporal. O que é uma analista corporal, Violeta? Uma analista corporal é uma pessoa que sabe a forma como você funciona só de olhar o formato do teu corpo. E a análise corporal, ela resolve alguns problemas internos das pessoas. Por quê? Porque a maioria dos problemas que nós temos estão relacionados com a falta de conhecimento de nós mesmos. Então, são pessoas que estão desconectadas de si próprias e aceitam coisas, aceitam pessoas, aceitam lugares por não saberem quem elas são de verdade. Então, a terapia, a análise corporal, ela ajuda nessa parte. A sistêmica ajuda o quê? Quando você entende quem você é, você entende como você funciona, você caminha na vida, mas tem sempre alguns pontos que você não consegue evoluir. Por quê? Porque isso não está escondido só em você, está escondido também no seu sistema, na sua família, nas coisas que aconteceram anteriormente. Então, por isso que eu sou uma terapeuta analista corporal sistêmica, porque eu trabalho esses dois lados, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que eu tenho experiência para falar sobre o assunto religiosidade. Por quê? Porque eu sou cristã e eu vou falar sempre da religiosidade dentro do cristianismo, que é o lugar onde mais pesa essa palavra. Por quê? Porque o cristianismo, ele já tem essa aura de colocar travas e de colocar freios nas pessoas. Por quê? Porque todo cristão, ele busca o quê? Uma vida em santidade, buscando não pecar. E tudo que é bom e que é gostoso para algumas pessoas, no conceito de algumas pessoas, às vezes é considerado pecado. E realmente pecados estão sempre em torno de coisas que fazem parte do ser humano, da essência do ser humano. Tudo que envolva os pecados, geralmente eles orbitam em torno da subsistência, tá? Que é comer, beber, transar, segurança, né? Se você parar para pensar, todos os conceitos de pecado estão em torno disso. E por que eu quero atacar a religiosidade? Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que eu não sou uma pessoa desviada, eu não sou uma pessoa desigrejada, pelo contrário, eu sou a favor das igrejas. Eu não sou uma pessoa machucada pela liderança eclesiástica de alguma igreja. Eu nunca saí da igreja na minha vida. Eu nasci e cresci dentro de igreja, então eu conheço os esquemas, conheço o sistema, como que ele funciona. E eu não estou aqui para atacar o pau em pastor, eu não estou aqui para atacar o pau em igreja, em denominações, nem nada disso. Eu estou aqui para fazer alertas. Por quê? A religiosidade é um sentimento onde a pessoa, ela pega certos dogmas, certas regras do cristianismo local. Por que eu falo local? Se você não é evangélico, ou se você for, você vai concordar comigo que cada denominação, cada igreja, ela tem um linguajar específico, ela tem um jeito de lidar, um jeito de ensinar, e algumas têm até algumas regras, né? A galera aí do mundão falou que é crente, qual que é o estereótipo? Gente, eu tô na casa da minha mãe, aqui tem essa cachorra é incontrolável, é imparável, tá? Então, perdoem. Só um minuto. Boca! Obrigada. Então, tem um estereótipo aí que falou que é crente, a gente já imagina o quê? Aquela mulherada de saia comprida, de coque na cabeça, com aquela cara de crente, aquele jeito de se vestir. Hoje, graças a Deus, nós temos uma variedade de denominações que cada um
ele vai servir a Deus na turma que lhe cabe. E onde que entra o autoconhecimento e a religiosidade? Onde que dá BO nisso daí? Bom, eu atendo predominantemente pessoas que são do meio cristão, muitas vezes pastores, muitas vezes líderes, e o que eu tenho notado de padrão é que as pessoas, elas não se conhecem e às vezes elas pegam esses conceitos da religião e levam isso a um extremo onde elas acabam vivendo uma vida de medo, de vitimismo, de necessidade de ser visto. Então a pessoa ela tem um problema na vida dela de eu preciso ser visto por alguém e agora eu vou sanar essa minha necessidade aonde? Na igreja. Porque às vezes na igreja, pelo fato, nós temos que amar a todos, nós temos que exalar o amor de Cristo, a pessoa está ali dentro da igreja e os irmãos ou o pessoal da igreja, os grupos, acabam tratando essa pessoa com um carinho, um cuidado que sana essa necessidade de ser cuidado, de ser visto. Ai, ore por mim, irmãos, e não sei o que. Qual é o problema disso? O problema não está na oração, não está no cuidado. O problema é que essa pessoa, ela só tem esse vitimismo porque ela tem um déficit lá atrás. Ela tem uma necessidade de aprovação. Ela tem problemas emocionais no passado dela e a igreja acaba colaborando para que esse problema não seja sanado, tá? Então a pessoa, ela nasceu e cresceu no medo. Para ela, às vezes, servir a Deus significa continuar sentindo medo. Então eu vou para um lugar onde eu seja ameaçado, aonde se eu não fizer o que tem que ser feito, eu vou para o inferno mesmo. E com isso a pessoa deixa de viver o melhor de si mesmo, deixa de viver o melhor de Deus, não consegue se relacionar com Deus de forma adequada, tem um relacionamento doentio com Deus, tá? Tem pessoas que elas têm uma necessidade de força e isso se perpetua graças à religiosidade. Não é graças ao cristianismo, não é graças à Bíblia, não é por causa de Deus, não é por causa de Jesus. É por causa das necessidades internas da pessoa. Então, ela precisa dessa força, ela precisa ser forte. Agora, o que ela faz? Ela entra numa denominação, num sistema eclesiástico, numa igreja, e agora eu posso colocar o meu poder para fora, minha força para fora. Como que a pessoa usa o poder de força dela? São aquelas pessoas que elas precisam carregar todo mundo e todos para se sentirem amadas ou úteis. E a igreja é um lugar perfeito para isso. Por quê? Porque agora eu carrego o problema do fulano, eu carrego o problema do ciclano, eu carrego o problema do beltrano. Isso, inclusive, é um problema de pastores. E aí eu descuido daquilo que é mais importante, que é quem? Eu. Em segundo lugar, filhos. Então, eu recebo muita gente que tem problemas gravíssimos por causa do ganho de força dos pais. Ah, meu pai era pastor. Se você é da igreja, se você é do mundo cristão evangélico, você vai convir comigo, há de convir que filhos de pastores geralmente são sinônimos de problema. E por que que isso acontece? Porque às vezes o pai, ou a mãe, ou os dois, têm ganhos de força, ganhos de inocência. Outro problema que pode acontecer. Eu tinha uma vida dissoluta, uma vida louca, bebia, fumava, dava para todo mundo. Agora eu me converti. Agora eu vou para Jesus. Eu quero receber o céu, eu quero ir para o céu, morar no céu, porque eu fui arrancado do inferno. Aí o que a pessoa faz? Ela sobe num pedestal de arrogância, de santidade, que só ela criou na cabeça dela. Com isso, ao invés dela propagar o reino, ao invés dela mostrar quem Cristo é, ao invés dela viver o amor, as bênçãos de Deus, o que ela faz? Ela acaba se tornando um julgador. Ela aponta para a família, ela não se mistura mais com a família, ela não participa de festa, ela não participa de aniversário, nem de final de ano, nem de Natal, nem de nada. Sabe por quê? Porque a minha família, eles bebem, eles fumam, eles escutam música do mundo e eu não posso me contaminar. E com isso, a pessoa que precisava do amor de Cristo, vê o amor de Cristo em você, naquela pessoa, o que a pessoa faz? Ah, eu já esperava isso, né? Porque crente é tudo igual. E o problema não tá no crente, o problema tá na religiosidade da pessoa.
E muitas vezes isso acontece por quê? Porque eu não consigo lidar comigo mesmo, eu não conheço a mim mesmo, tá? Vingança, tem pessoas que usam a religiosidade como vingança. Como assim, Violeta? Gente, pelo amor de Deus, tem uma música aí que é ícone da vingança cristã, evangélica, sei lá o quê, que é Sabor de Mel. Se você não sabe do que eu tô falando, joga no YouTube, Sabor de Mel. A letra você vai ver que tem todo um viés de vingança. Só que as pessoas, por não conhecerem a si, por não saberem como elas funcionam, o que elas fazem, elas entram nesses joguinhos de alimentar as necessidades internas, por eu não me conhecer, tá? Uma vez eu vou contar um caso pra vocês. Uma vez eu tava numa reunião e um rapaz, né? A reunião era com várias pessoas, é tipo uma célula. Se você não é crente, você não sabe o que é célula. Célula é uma reunião que nós fazemos nas casas, tá? Pra ter um estudo rápido sobre algum assunto da Bíblia. E ali tem pessoas, inclusive, que não aceitam, né? Não se sentem confortáveis em ir para a igreja, mas elas se sentem confortáveis em ir na casa de alguém. Então existe esse tipo de trabalho que é muito legal, é muito bacana, tá? Auxilia as pessoas e tal. E aí, tinha um rapaz lá, rapaz não, era um homem já, mais de 40 anos. Ele tava contando, ele tinha se convertido há mais ou menos uns 3 anos, ele e a esposa, e ele falou assim, então, porque eu, como que é o termo que ele usou? Eu tenho muito medo, ele falou assim, eu tenho muito medo de desagradar a Deus, e às vezes o diabo coloca situações na minha vida que eu fico em risco, eu me sinto ameaçado, com medo de pecar. E aí, tá, mas qual é a situação? Então, eu quase causei um acidente hoje porque eu tava passando na rua e já viu, né? Eu tive que parar. Se você não sabe, eu moro em Santa Catarina. Se você é de São Paulo ou de alguma cidade que não tem esse costume, lá em Santa Catarina, em qualquer cidade de Santa Catarina, a pessoa pisou na faixa, o carro tem que parar. Algumas cidades, exceto Itajaí, né? Itajaí eu acho que é um pouco mais difícil. Mas, qual foi o lance? Uma moça, né, vestida em trajes menores, shortinho, com certeza ela não era feia, era bem da gostosa, e ela pisou na faixa e ele tinha que parar. E para ele não olhar para a moça, porque ele estava com medo de pecar, ele acabou quase causando um acidente, porque ele não sabia se ele pisava no freio, se ele continuava para não precisar olhar para ela. E olha a situação. Isso é de Deus? Gente, isso não é. Isso é religiosidade. A pessoa, ela quer negar aquilo que ela é. Primeiro lugar, o cara é homem. Segundo lugar, ele está num lugar público, a moça vai passar, não tem como, ela vai passar na frente dos olhos dele. Ele tem que entender, essa pessoa ela tem que entender que o problema não é olhar, o problema é o que acontece na cabeça dele. Só que, claro, ele já vinha de um histórico onde de repente existia uma certa promiscuidade e aquilo que separava ele de Deus agora se tornou o grande fardo dele. Então, ele não queria ir para lugar nenhum, ele não queria ir para praia, ele não queria andar na rua, ele não quer existir porque ele tem um medo absurdo de olhar para uma mulher e vislumbrar que será que se só de eu olhar eu tô pecando, Deus vai me condenar. Vocês notam que isso é um sentimento doentio em relação a Deus? A pessoa ela tem um relacionamento com Deus doentio, não é saudável isso. Depois, numa outra ocasião, ele falou assim, porque antes, quando eu não era do mundo, né, eu ia pro futebol, e agora que eu sou de Cristo, eu não quero ir no campo, era o que eu mais gostava, mas eu não vou pro campo de futebol porque eu posso pecar, posso desagradar a Deus. Falei, mas como assim, tio? Qual que é a coerência nisso? Porque você sabe, né? Porque as pessoas xingam a mãe do juiz e falam palavrão, e se eu estiver naquele lugar, eu posso estar desagradando a Deus, porque eu vou estar nesse ambiente de pecado. Eu falei, oi? Peraí, o cara passou 40 anos da vida dele indo pro futebol.
que ele mais gosta na vida é ir pro futebol, é assistir um jogo de futebol. Mas é agora que ele precisa ir pro futebol. Por quê? Porque agora ele foi transformado, agora ele é uma nova pessoa, agora ele é um novo homem, agora ele pode resplandecer a glória de Deus e de Cristo naquele lugar. E de repente o silêncio dele, e daí que todo mundo xinga? Agora o silêncio dele, se ele era um cara que xingava demais, que brigava na beira do campo, o silêncio dele, a mudança dele é que vai atrair essas pessoas para falar, o que você tem de diferente? O que aconteceu com você? O que você fez? É a hora de falar, olha, eu mudei de vida, eu conheci um outro jeito de viver, eu me relaciono com Deus de uma outra forma e eu não preciso falar palavrão para me expressar. Eu não preciso xingar a mãe do juiz, eu não preciso brigar na beira do campo, eu posso ter domínio próprio. Então é um gancho. Você vê que a pessoa, como que a religiosidade atrapalha a vida da pessoa e atrapalha a propagação do evangelho genuíno. Por quê? Porque ele nem se relaciona com as outras pessoas. E outra, pensa você, se você é amigo desse cara, vocês iam pro futebol toda quinta-feira ou todo sábado, e de repente ele se afasta de você, simplesmente porque você não é do clã dele, porque você não crê naquilo que ele crê. Qual é a sua impressão a respeito de igreja, de crente, de Deus, de Bíblia, de Jesus, de salvação? Esse trem é uma bosta, eu não quero isso pra mim. Vocês entenderam como funciona? Então, durante esse ano, eu quero discorrer sobre vários desses aspectos. Hoje, eu não vou esmiuçar cada um desses aspectos. Do medo, do vitimismo, da necessidade de ser visto, da necessidade de parecer ingênuo e inocente, da força, da vingança, da arrogância, tá? Porque tem gente que também nunca se desviou ou nunca não se converteu, nasceu no evangelho, mas tem um problema chamado arrogância. Por quê? Porque eu nasci na igreja, minha família não tem problemas, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu jejuo e eu sou uma pessoa acima de qualquer suspeita. Você é arrogante, só isso que você é, tá? E muitas vezes por você não se conhecer e não tomar contato com as suas emoções, adivinha o que acontece? Essa arrogância se perpetua. Isso te afasta das pessoas, afasta de Deus e de repente está até te afastando da salvação. E olha aí, você está achando que está fazendo tudo certo, tá meio complicado pro seu lado, tá? Então, eu não vou aqui falar mal de igreja, não vou falar mal de pastor. Essa série, esse assunto, eu vou trabalhar esse ano sobre religiosidade, vou bater. Por quê? Porque eu recebo pessoas desse mundo, desse meio, que estão, como diz o mundão aí, comendo o pão que o diabo amassou por causa da porcaria da religiosidade. E a pessoa acha que tem um relacionamento de intimidade com Deus, ou que ele conhece a Deus, mas e não conhece. Ele não conhece a graça, ele não conhece o amor, ele não conhece a proteção e a provisão de uma forma pura. Por quê? Porque sempre está baseado nesses ganhos indiretos e naquilo que a pessoa ela está tentando se negar quem ela é. Vou dar um outro exemplo. Esse exemplo eu dou sempre. Eu atendi um rapaz que ele tinha predominância esquizóide. Se você não sabe do que eu estou falando, tem o meu YouTube, chama Na Mesa da Mamãe. Por que Na Mesa da Mamãe? Porque eu sou mãe, sou profissional e o que uma mãe profissional faz, eu coloco lá. Então eu cuido de filhos, falo sobre comportamento e falo sobre o meu trabalho, que é análise corporal. O esquizóide é um cara que ele não quer existir, ele não gosta de existir. Toda vez que ele existe na cabeça dele, no inconsciente dele, o mundo dele piora. Então, imagina uma pessoa dessa numa igreja de, sei lá, 300 membros. É problema. Ele tem que fazer muito acordo entre os traços dele para se expor dessa maneira. Mas o cara, ele é predominantemente esquizoide. Chega lá, no final do culto, todo mundo se beija, se abraça, vamos comer lanche juntos. E ele olha toda essa movimentação e acha que essa movimentação é a expressão mais pura do amor de Deus, do amor de Cristo. Eu preciso abraçar todo mundo, eu preciso beijar todo mundo, eu preciso ter contato com todo mundo, mas ele não quer. Por quê? Porque o traço dele de esquizoidia, que não quer existir, é muito alto
Com isso, sabe o que ele faz? Ele começa a se culpar. Ele começa a achar que ele não é merecedor do amor de Deus. Ele começa a achar que ele é tão ruim que só resta o inferno no fim das contas para ele. Mas dia menos dia, Deus vai pegar ele e vai jogar ele no inferno porque ele não ama as pessoas. Quando na verdade ele ama, mas ele ama de outro jeito. Ele ama de outra forma. Como? Ele ama colaborando com os pensamentos dele, com o ensinamento, com dividir com as pessoas a forma como ele vê a graça, como ele vê Cristo. É assim que ele ama, através das ideias, porque os esquizoides são das ideias. Ou então, a pessoa que tem uma zoca muito alta, uma pessoa extremamente executora, ela entra na igreja, ela vê tanta coisa para fazer, tanto BO, porque a igreja tem BO, gente, pela madrugada. E tem necessidade, porque a igreja, o papel da igreja, o verdadeiro evangelho, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então tem aí um carregar as outras pessoas, os menos favorecidos. Tem sim. Só que você só faz esse trabalho quando você já está pleno. Ou você entenda, não existe ser humano pronto e pleno e perfeito e acabado. Ninguém está acabado. Até uma terapeuta de anos, ela precisa o tempo todo estar desbloqueando coisas, ela está resolvendo problemas internos. Todo dia tem algo novo pra gente resolver dentro da gente. Isso é que é ser saudável, é você entender, é você saber que você não tá pleno. E o dia que acontece um perrengue, porque a gente tem dor de barriga, a gente tem TPM, a gente tem vontade de chorar, as coisas dão errado na nossa vida. Ah, tá, deu errado, então o que eu vou fazer? O que meu traço precisa? Precisa chorar? Eu vou chorar. Meu traço precisa o quê? Comer? Eu vou comer alguma coisa muito gostosa, mas um pouco. Ah, me entendi. Então eu não preciso enfiar a cara num saco de pão, depois num pote de sorvete, depois numa caixa de coxinha, para suprir o meu abandono. Por quê? Porque agora eu sei que eu sou oral e eu preciso disso. Eu preciso de sensações. E as sensações, elas acalmam o meu traço. Se eu sou esquizoide, eu preciso de caverna. Se eu sou psicopata, eu preciso fazer trocas, eu preciso liderar, eu preciso cuidar de... Então, eu não vou liderar a vida alheia, eu vou liderar a minha vida. Se eu sou masoca, eu vou carregar os meus sonhos, eu não vou primeiro cuidar dos sonhos de todo mundo, da vida de todo mundo e me esquecer. Aí eu chego num ponto que eu tô tão doente emocionalmente, porque as pessoas, elas são ingratas. E por que elas são ingratas? Porque as pessoas são diferentes uma das outras. Eu não posso exigir que você queira me dar abraço e carinho só porque eu gosto de abraço e carinho. Eu não posso exigir que você dê alguma coisa em troca por um favor que eu te fiz só porque eu sou psicopata. Eu não posso exigir que você diga que eu sou linda, maravilhosa, só porque a minha rigidez está gritando por brilhar. Você entendeu? Como que o autoconhecimento, ele livra a gente de um monte de coisas. E aqui eu vou tratar especificamente sobre religiosidade. Sentimentos de religiosidade. De achar que eu sou santo, de achar que eu tô certo, de achar que eu tô vivendo uma vida legal com Deus e eu tô me ferrando. E aí as pessoas que estão em volta, elas olham pra você, ninguém fala, mas elas pensam assim, mas fulano não diz que é da igreja? Fulano não diz que é de Deus? Por que ele faz isso? Por quê? Porque os seus traços estão todos zoados, bagunçados. Seu interior está todo zoado e bagunçado. E as pessoas estão olhando pra você e indagando. Mas qual foi o momento que essa pessoa disse? Porque na cabeça alheia, o crente, a pessoa que serve a Deus, que segue a Deus, porque a gente tem essa aura da santidade poderosa, que nós somos os herdeiros dos céus. Que é porque a gente diz isso. Então, só que para ser herdeiro do céu, na visão dos outros, a gente não pode ter problema. E a gente às vezes vive uma vida fingindo que não tem problema e se ferrando dentro de casa, se ferrando aqui no interior. Aí de repente o cara tá lá no meio da vida, 40 e poucos anos, ele alcançou o sucesso e de repente ele, um câncer. Aí as pessoas falam assim, mas ele não é de Deus? Deus não protege? Por que ele tá com câncer? Porque passou uma vida inteira vivendo errado os próprios traços, não cuidando de si, e o corpo cobra.
doenças, problemas, abusos, falências, vêm para sinalizar que existe algum problema com você interno ou com o seu sistema. E às vezes as duas coisas juntas. Então, eu quero discorrer nesse ano todinho vários aspectos da religiosidade e do autoconhecimento. Quero convocar você, quero convidar você. Convocar é muito autoritário, né? Gente, eu tenho mesmo uma necessidade de... Mentira. Eu quero convidar vocês a vir comigo nessa jornada para nós conversarmos sobre o assunto, para nós debatermos sobre o assunto e que eu possa ajudar vocês nessa jornada de autoconhecimento e de entender Deus por uma ótica mais leve, tá? Por quê? Porque geralmente quando a gente fala em cristianismo, o que a gente lembra é da cruz. Mas quem é que levou a cruz? Foi Jesus. E por que que você tá aí se dando chibatada ainda, não se conhecendo, minha criatura? Então é isso, gente. Eu nem sei quanto tempo eu tô aqui. Não sei se eu tenho relógio. Não tenho. Então é isso. Eu vou deixar todas essas lives gravadas lá no meu YouTube, numa playlist que provavelmente vai chamar Religiosidade versus Autoconhecimento, e você vai poder compartilhar esse vídeo com as pessoas que você quiserem, que você achar legal, você vai poder assistir. Outra coisa, o meu direct do Instagram está aberto para vocês fazerem perguntas, para vocês sugerirem temas, para vocês mandarem dúvidas, para mandarem xingamentos, reclamações e pix. Brincadeira. Não, mas quem quiser mandar pix é só pedir que eu dou. Eu não sou tão fechada assim não, tá, gente? Eu aceito. Então, pessoal, um abraço para vocês. Foi muito bom ter todos vocês aqui, tá? E espero vocês pro próximo vídeo. Fiquem atentos, porque eu vou colocar sempre nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, as datas das próximas lives. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus. Tenham uma vida extraordinária e curtam esse final de semana que vai ser maravilhoso. Tchau, gente. Vai se conhecer.